programa Rotary em Ação está de volta. Governador Márcio, no informativo Rotário de setembro deste ano, o diretor do ORI, Mário César Martins de Camargo, diz ser necessário enviar uma carta aos ex-rotarianos, que é hora de voltar. Há esse movimento no nosso distrito? Sim, o governador Nestor, ele me determinou que distribuísse para os 68 clubes do distrito essa relação. Eu ainda tive a particularidade de colocar, dividir por clubes, porque a relação era aleatória, né? E cada clube tinha condição de contar quantas pessoas, que pelo que eu vi ali a média era de 12, 15 por clubes, né? Uma relação bastante grande. Mas, Giroto, isso é bastante interessante, porque o diretor Mário, e eu estive com ele esse final de semana em Fortaleza, conversamos muito, inclusive, sobre este assunto, ele demonstra a intenção do clube enxergar a possibilidade, não são de todos, mas de alguns associados, para retornarem à nossa organização. Mas o mais importante, e foi a sugestão que eu fiz aqui no Distrito 4.510, é a utilização das pesquisas. Muita gente sai do Rotary e a gente não ouve o porquê que ele saiu. E vou mais além. Quando a pessoa deixa um clube, o que acaba acontecendo? A gente não conversa por que aquela pessoa saiu do clube no conselho diretor. Então a gente fica meio às cegas. A gente não sabe se é por problema de relacionamento, problema financeiro, problema profissional ou por incompatibilidade. Então essa é uma informação que eu acho bastante poderosa para os clubes. Então quando o diretor Mário sugere esse contato, é exatamente fazer esse feedback. Ouvir, Giroto, por que você saiu do clube? Ah, Márcio, eu saí porque é muito caro. Ah, Márcio, eu saí porque fulano de tal é muito chato. Ah, eu saí porque o horário da reunião, o dia da reunião é um problema, né? Agora, muito cuidado na escolha destas pessoas que podem retornar, porque existem algumas pessoas que é melhor não voltar, né? Então, tem que ter muito bom senso nessa escolha. Não é para voltar desesperadamente, porque existem algumas pessoas que estão querendo voltar, mas não são convenientes para o Rotary. Então a gente precisa ter um bom senso neste aspecto. Recentemente eu fiz uma pesquisa, uma reunião distrital sobre isso, e praticamente todos disseram a mesma coisa, né? Dependendo da pessoa, a gente até quer de volta, mas dependendo, a gente prefere nem provocar. Mantê-lo à distância, né? Tá certo. Governador, no último encontro de representantes dos clubes, o senhor propôs dividir os 68 clubes em 4 grupos. Ou seja, em grupos de menos de 10 associados, grupo 2 de menos de 20 associados, grupo 3 até 30 associados e grupo 4 de mais de 30 associados. Muito bem. E aí o senhor justificou, dizendo que, na verdade, cada clube apresentavam, ou seja, exigiam ações diferentes. E eu gostaria que, se essa proposta de divisão está em andamento no nosso distrito. É muito importante que a gente entenda o seguinte: a governadoria, ela assessora os clubes. A gente não tem o poder da execução, tampouco o poder da determinação. A gente assessora, a gente sugere, a gente orienta. Quem tem que praticar é o clube. Agora, eu entendo que um clube que tem 30 associados, ele não deve ouvir o mesmo discurso daquele clube que tem menos de 10. Eu acho que se torna cansativo. Então, sempre quando eu tive a oportunidade, eu separei. Na gestão do governador Carquede, no seminário foi feita essa separação. E foi muito produtiva, né? Na gestão do governador Nestor, nós estamos mensalmente conversando com todos os representantes de clubes e todos os coordenadores do desenvolvimento do Rotary. Com essa divisão, as reuniões passaram a ser semanais. Então, na primeira semana do mês, os clubes com menos de 10, que recebem uma instrução mais, digamos assim, efetiva, porque eles precisam crescer de maneira inteligente e de maneira planejada. Na segunda semana do mês, os clubes com menos de 20,
que também necessitam de um trabalho mais específico, porém mais voltado para a manutenção dos associados. Por exemplo, a subcomissão de acolhimento, a orientação para o marido, para a esposa, para as crianças dos associados, porque são eles que decidem a vida do rotariano. Então, esses clubes com menos de 20 já recebem esse tipo de instrução. Os clubes que têm acima de 20 também recebem esta instrução do acolhimento, porém, aí com mais condição de patrocinar um satélite, de patrocinar um Rotaract, de patrocinar alguns programas que crescerão no quadro associativo. E os clubes acima de 30, que é uma pergunta bastante interessante, o que faz então? Exatamente a instrução para ocupar todo esse cabedal de associado. Então veja você que não é justo, na minha opinião, né, nada contra o que foi feito no passado, tudo é tentativa, como essa também, mas eu entendo que cada grupo merece uma instrução, né? E agora, com essa plataforma virtual, muito mais fácil, né? Então, eu tenho observado, Giroto, um crescimento de participantes, né? Devo fazer agora em dezembro a última reunião deste semestre e já começar em janeiro, pegar forte, porque o segundo semestre, para mim, é o mais impactante no que se refere ao quadro associativo. Tá certo. Mudando um pouquinho de assunto, em uma pesquisa no distrito, verifiquei que o senhor é o atual coordenador da Comissão de Imagem Pública, carta mensal ao governador. Eu sou o editor, né? O coordenador da Imagem Pública é o Gésner. Isso, mas aí especificamente sobre a carta mensal do na governador. verdade não é carta, né? É o informativo mensal. O senhor poderia explicar sobre, na verdade... Sim, essa é uma normativa do Rotary Internacional. Todo distrito tem que ter esse meio de comunicação, né? Físico, só que hoje, desde 2015, ele passou a ser virtual, ele é feito em PDF, é distribuído para os presidentes, que são instruídos a transmitir para os associados. Nesse informativo, existem as mensagens, tanto do governador, do presidente do Rotary Internacional, do diretor, do curador da fundação, como também algumas ações de destaque de alguns clubes. E eu tento dar em 12 páginas, eu tento fazer uma mistura do que acontece no Brasil, o que acontece no estado de São Paulo e no distrito. Não é muito fácil, viu, Giroto? Até porque os clubes, e aqui vai um pedido aos clubes, principalmente aqui de Presidente Prudente, com tanto Facebook, Twitter, LinkedIn, né? As pessoas pensam que é o suficiente, mas não é. Mídia social, gente, é uma coisa. Veículos de massa são outras coisas. Então, não podemos esquecer dos veículos de massa. Quais são os veículos de massa? Rádio, jornal, televisão, outdoor, revista. Por quê? Veículo de massa atinge todas as pessoas da comunidade. Mídia social não atinge todas as pessoas da comunidade. Atinge aquelas que têm um smartphone, que têm uma conta virtual ou que têm um computador. Então vejam vocês que existe uma diferença e a gente precisa trabalhar com os dois, com os veículos de massa e com as mídias sociais. O informativo mensal, ele fica nesse meio do caminho. Agora, infelizmente, né, Giroto, o pessoal parece que tem preguiça de ler, né? Exatamente. E aí a gente cai num problema cultural. Tá bom. Governador Márcio, nosso programa está chegando ao seu final. Quero mais uma vez agradecê-lo em nome do Rotary Clube de Presidente Prudente Norte, a sua presença, renovar a nossa satisfação em tê-lo aqui, desejar-lhe muito sucesso na frente da coordenadoria, na próxima gestão e que em breve nós nos encontremos para falar um pouco mais sobre o Rotary. Nosso muito obrigado. Giroto, eu que agradeço, eu como profissional da área de comunicação, eu sei perfeitamente a importância que é este canal, este veículo junto à comunidade. Eu valorizo por demais, eu considero extremamente importante e seria muito bom se cada município tivesse esse tipo de iniciativa que o Rotary Clube de Presidente Prudente Norte tem, através de você. Temos isso em Tupã, já tivemos em Marília, já tivemos em Bauru,
né? Já tivemos no passado aqui também, Sim, na cidade de Presidente Prudente, retornando com você. Já tivemos em Assis, em Venceslau, mas infelizmente, né, numa forma bastante oscilante, né? Mas esse é um canal extremamente importante que eu considero vital para a nossa exposição junto à comunidade. E olha, havendo a possibilidade, né, foi até difícil a gente coincidir as datas aí para que eu pudesse participar, mas eu ficaria enormemente feliz se eu pudesse ter outras oportunidades, porque a minha missão dentro dessa organização é exatamente essa, é de poder levar o Rotary para os rotarianos, de levar o Rotary para a comunidade. E um canal como esse, as suas interseções bem inteligentes, fazem com que a gente aproveite melhor. Então, Giroto, eu me coloco à sua disposição, à disposição do programa, e sempre que for possível, eu virei com bom grado, bom gosto, porque vejo que o trabalho é feito. Eu acompanho as transmissões via Facebook, né? E estava bastante ansioso de estar aqui com vocês, porque tenho um carinho bastante especial com a cidade de Presidente Prudente, e agora com esse canal fica muito mais fácil e direto. Então, parabéns pela sua dedicação, parabéns ao Rotary Clube de Presidente Prudente Norte, e eu fico na torcida lá em Marília, né, quase 200 quilômetros, para que você, né, edição 17, né? Número 17. Para que você chegue no 177, tá certo, no 1777 e assim sucessivamente. Tá bom, nós agradecemos as suas palavras. O programa Rotary em Ação volta na semana que vem. Muito obrigado. Rotary em Ação. Oferecimento Fronteira Ásia. Viagens e Turismo. A melhor opção para a sua viagem. Eletrosul. Materiais elétricos. Mais de 30 anos de tradição. Residencial Atenas. Realização e construção. Projeta Engenharia. Vision Center. Todos os cuidados oftalmológicos em um só lugar. Nova Dinâmica Imóveis e Inovare Decor.